sejam bem-vindos ao canal TV Jus Animales e o nosso Diálogos Animalistas de hoje, que está sendo gravado no dia 23 de maio de 2024, terá como tema de discussão o transporte aéreo de animais. Aqui comigo a Isabel Toledo para conversar com o nosso convidado, que é especialista nesse assunto, o advogado Dr. Leandro Funo Petralha. Doutor, boa noite. Eu agradeço imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite, Agna. Boa noite, Isabel. Prazer meu estar aqui com vocês. E vamos aproveitar aí para trabalhar um pouco desse tema tão em alta ultimamente, infelizmente, e ver se a gente consegue esclarecer alguns pontos. Boa noite, doutor Leandro. É uma honra para nós tê-los aqui no nosso canal. E antes de começar a nossa roda de conversa, eu farei uma breve apresentação do nosso caríssimo convidado. Dr. Leandro Petralha é advogado, especialista em transporte de animais em aeronaves, é doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais pela Universidade 3 de Fevereiro, da Argentina. Possui pós-graduações em Direito do Trabalho Individual e Coletivo, Material e Processual pela Escola Paulista de Direito e Direito Constitucional pelo Complexo Educacional Damásio de Jesus. Também é especialista em Direito Animal pela Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de Uberlândia. Doutor, vamos começar então aqui a nossa roda de conversa, lembrando do caso recente aqui do Golden Retriever Joca, que causou aí grande comoção nacional e acabou reacendendo essa discussão sobre o direito dos tutores e seus animais serem transportados em aeronaves. Para quem não acompanhou o caso, o Joca era um Golden Retriever de 5 anos, que lamentavelmente faleceu no dia 22 de abril agora de 2024, durante o transporte aéreo, por um erro operacional da GoLog. A Gol deveria transportar o Joca do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, até o aeroporto de Sinop, no Mato Grosso. E por um erro da companhia, ele foi embarcado em uma aeronave que ia para Fortaleza, no Ceará. E disso daí, diante de tantos erros, omissões, negligência, o resultado foi a morte do Joca. Doutor, para aquele tutor que está nos assistindo agora, que precisa viajar de avião com o seu animal, que regras as companhias aéreas agora, nesse momento, estão estabelecendo para fazer esse transporte de animais? E mais, a gente tem alguma lei aqui no nosso país que regulamente esse serviço? Olha, começamos aqui já por um ponto bem importante, né? Começando pelo fim, a gente não tem hoje no Brasil uma lei que regulamente o serviço de transporte aéreo de animais. A gente acaba tendo aqui leis que falam de transporte em geral, que são insuficientes do Código Civil, e a gente acaba emprestando ali o próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem vários preceitos deles, que é aplicável para o transporte aéreo de animais. Mas não existe hoje uma lei específica. Na prática, o que acaba acontecendo é que a ANAC, ela libera para cada companhia aérea que essa companhia aérea ela estabeleça a regra que ela quiser. Então, cada companhia estabelece qual espécie, peso, raça, tamanho, dimensão, onde que eles são transportados, e a partir dali, cada tutor que hoje precise viajar e queira fazê-lo dentro das regras da companhia, ele vai ter que averiguar cada companhia aérea. Isso pode influenciar a rota e tudo mais. Caso o animal não esteja dentro dessas regras, aí ele vai ter que se socorrer, né, entendendo que é uma ilegalidade, se socorrer do judiciário. É muito complicado isso, né? No Brasil, cada companhia aérea tem suas regras próprias, no exterior também, né? Cada país possui suas regras. Então, isso acho que prejudica em muitos consumidores, né? Essa falta de padronização, essa falta de clareza nas regras. Sim, muito importante dar essa pressão para mudanças reais. Sim, até a uniformização dessas regras vai ajudar bastante, né? A gente tem companhia aérea, cito aqui um exemplo, companhia aérea que leva um falcão no avião, mas não leva um cachorro. Outras levam tartarugas, mas não levam cachorros. Outros, a grande maioria, levam cães e gatos, e aí acaba nos socorrendo aí as dores de tutores de coelho, onde eu me encaixo, por exemplo, hamster, chinchila, porquinhos da Índia. Então, a falta de uma padronização hoje que dê uma segurança ao tutor, que existe um mínimo, né, de transporte, que é um serviço essencial, acaba gerando aí um hiato, um espaço ali, um buraco numa prestação de serviço tão importante. Sim,
Certamente. E, doutor Leandro, em relação ao transporte de animais na cabine, há uma demanda crescente devido aos inúmeros incidentes trágicos envolvendo animais transportados no compartimento de carga. As companhias aéreas, elas permitem que eles viajem na cabine com seus tutores, porém, na sua grande maioria, elas aceitam somente animais de pequeno porte, e ainda havendo variações com relação ao peso, dependendo da empresa, né? Exceção essa feita, lógico, aos cães-guia, né? Por força da Lei 11.126, que é uma lei de 2005, e os chamados animais de apoio emocional, né? E esses, em grande parte, devido às ações judiciais. O doutor Leandro, inclusive, já ingressou com centenas de ações nesse sentido, né? Doutor Leandro, como podemos definir os animais de apoio emocional? Qual que é a diferença entre animal de apoio emocional e animal de serviço? E quais que são os requisitos para cada um deles? Esse tema é bem bacana, porque a gente tem duas classes de discussão, né? Nós temos animais domésticos da família, que são membros ali daquela família multiespécie, que aí vamos trabalhar as regras da companhia. Mas quando a gente fala de animais de suporte emocional, a gente está falando também de saúde do tutor, né? Então, de uma maneira geral, sem entrar muito na definição primeiramente, quando a gente fala de suporte emocional, a gente está falando da segurança de voo, né? Pessoas que dependem daquele animal para que ela mantenha um equilíbrio, uma estabilidade emocional durante todo o voo. A gente viu exemplos, infelizmente, trágicos, até no Japão, no começo do ano, animais que estavam no bagageiro e numa evacuação de emergência não foram resgatados. Existem pessoas que talvez não sairiam daquela aeronave sem a presença do seu animal próximo de si, se recusariam ou teriam uma síndrome. Então, quando a gente fala de suporte emocional, a primeira coisa que a gente tem que conscientizar é que nós estamos falando de segurança e saúde do passageiro em voo. E, claro, às vezes, suporte do próprio animal. Existem várias classificações: o animal de suporte emocional, o animal de serviço em geral e animais de serviço em específicos, né? O cão-guia, que foi citado há pouco, ele é um animal de serviço e presta um serviço de auxiliar uma deficiência visual, prestando ali aquela complementação, né? Existem outros animais de serviço, por exemplo, o serviço cão-ouvinte. Existem animais que detectam a queda de insulina e auxiliam o diabético. Existem animais que detectam uma convulsão no epilético. Todos esses animais prestam um serviço. E existe um animal, inclusive, de serviço psiquiátrico, que é uma classificação reconhecida em alguns países. Qual é o grande problema disso? O Brasil hoje só reconhece um animal de serviço, que é o cão-guia. Todos esses outros animais que prestam esses serviços, para o Brasil, eles não existem juridicamente. O que a gente tem hoje é uma portaria da ANAC, a 12.307, uma portaria que definiu animais que eles chamam de estimação e animais de assistência emocional. Não usaram nem a nomenclatura suporte nem serviço. Mas o que essa portaria define? Define que animais de assistência emocional são animais que morem, né, que convivam dentro do lar, junto à família, que não sejam agressivos e que prestem um conforto psicológico ou psiquiátrico aos seus tutores. Então, essa definição, ela existe hoje na portaria. Então por que as companhias não levam? Porque a portaria fala que as companhias poderão levar. E poderão não é deverão. E as companhias se socorrem dessa nomenclatura, desse verbo, para dizer que elas têm a possibilidade de levar ou não, e optam, curiosamente, todas pelo não. Mas animais hoje de assistência emocional são definidos pela portaria, e animais de serviço no Brasil só existe um, que é o cão-guia. Outros países reconhecem animais de suporte como obrigatórios, exemplo do México, Panamá, Colômbia, e outros animais reconhecem animais de serviço psiquiátrico como obrigatório, como, por exemplo, Estados Unidos. Mas é um sonho que o Brasil ainda não alcançou. Foi muito importante eu colocar isso, doutor Leandro, porque nós realmente não temos uma lei que regulamente esses animais. E é por isso que até a Isabel pontuou que a maioria do transporte vem sendo feito através de decisões judiciais mesmo, né, que utiliza a lei do cão-guia por analogia, né, porque nós estamos tendo aí, inclusive, uma discriminação com os outros animais ditos de serviço, e como o senhor pontuou, é diferente de um animal de estimação, né? A pessoa ela tem um problema psicológico e que necessita desse animal. Então, não é todo mundo que pode alegar que o seu cão é de suporte emocional, não é, doutor? Você precisa de um laudo, né? E isso daí é uma coisa, tem vários procedimentos para você conseguir viajar com o seu animal na cabine do avião, que é o sonho de todos os tutores, né?
Exatamente, isso da definição, o que é ou não suporte, a gente sabe o que significaria um animal de suporte, mas a definição de este pet, esse animal, é o suporte dessa pessoa, isso é restrito à classe médica, né? Então é o médico, e não só o psiquiatra, tá? Eu levanto sempre esse ponto, eu já tive decisões judiciais reconhecendo animais de suporte emocional, por exemplo, em laudos dados por GO, por conta do risco do estresse causar um prejuízo ao aleitamento materno. Tem laudos de neurologista tentando prevenir um agravamento de um estresse que pode prejudicar uma hérnia de disco, reumatologista falando ali da fibromialgia e dos prejuízos do estresse ali no transporte. Mas a classe médica, dentro das suas competências, vai definir que aquela pessoa, por conta da sua particularidade, tem direito. E é justamente isso que a Águida trouxe, né? Não faz sentido, quando a gente fala de analogia, não faz sentido que algumas patologias devam embarcar, como, por exemplo, hoje o deficiente visual, e outras possam embarcar. Isso é contra aquilo que a Constituição nos traz, de igualdade e isonomia. E se a gente for muito sincero e pensar aqui num exemplo prático, se você imaginar uma pessoa que seja deficiente físico, um cadeirante, ou até um deficiente visual, se ela estiver ali afivelada os cintos dentro do avião, ela consegue fazer o voo. O avião vai decolar, vai chegar de um ponto ao outro. Qual é o ponto? É que se essa pessoa precisar evacuar essa aeronave com urgência, sem o seu cão-guia ou sem sua cadeira de rodas, certamente ela não tem condições. E a mesma coisa que a gente fala dos animais de suporte. Né? A pessoa consegue chegar de um ponto ao outro, né? Não é essencial a vida dela, mas qualquer intercorrência que ela tenha em voo, uma turbulência, um pouso forçado, ali ela talvez não tenha a mesma chance de sobreviver do que as outras famílias e as outras pessoas. E não dá para a gente admitir que um voo, tantas pessoas tenham mais chance de sobreviver do que as outras, isso é contra a igualdade. E por isso que a gente vem batalhando tanto nesse ingresso do transporte aéreo, e por isso que o judiciário vem intervindo nesse poderá, que acaba sendo ilegal ou até inconstitucional por conta da igualdade para os outros que deverão. Inclusive, falando de animal na cabine, como eu disse, é o sonho de todos nós tutores, né, que possamos viajar com os nossos animais na cabine, mas, por outro lado, doutor, tem muitos especialistas, principalmente o pessoal que trabalha com transporte de animal, que afirma que existe um nível altíssimo de segurança dos animais que são transportados no compartimento de carga. Né? As empresas aéreas, inclusive, se defendem, mostrando as estatísticas, né, dessa incidência mínima aí de acidentes, 0,1%, o que, né, isso daí simplesmente não importa para quem perdeu o seu animal, né, se é 0,1%, enfim, nós estamos falando de acidentes trágicos envolvendo um membro de uma família. Né? Então, doutor, me fale qual é o real risco de um animal ser transportado no compartimento de carga de um avião. Perfeito. As companhias falam que há uma baixa incidência de risco, né? O que eu sempre reforço é 0,001% de, por exemplo, mais de 100 milhões de passageiros transportados no ano, é um número expressivo e são vidas, né? Lutaríamos por uma, que dirá por milhões. E aí o que acaba acontecendo é que existe sim, não vamos negar, existe sim preocupações com segurança no bagageiro. Existe um início de climatização, de pressurização. O problema é que o bagageiro ele está exposto a um grau de segurança muito menor do que o grau de segurança da cabine. Bem dizendo, dentro do bagageiro existe uma segurança, mas ela é muito menor do que a segurança de cabine. Porque o bagageiro ele acaba estando exposto a vários riscos. Riscos operacionais, como vimos, infelizmente, no caso Joca, ou seja, a operação de transporte, né, assim como uma mala pode ser extraviada, e não é tão difícil imaginarmos um extravio de mala, um animal que está seguindo o mesmo rito de esteiras e transporte, queira ou não queira, também está sofrendo esse risco de operação. Existem riscos mecânicos, por exemplo, um defeito na aeronave, né, que acabaria ali prejudicando a pressurização. Existem riscos ali até da operação aeroviária, em que, por exemplo, existem no manual de segurança procedimentos em que o piloto é obrigado a um risco de combustão, que pode acontecer ou pode ser um problema no fusível, ele é obrigado a cortar o oxigênio do bagageiro, coisa que é inimaginável numa cabine. Então, a exposição desses pequenos riscos, ele acaba aumentando e potencializando o risco de vida. Fora isso, um bagageiro que não esteja ali com a sua climatização ali ligada, e eles não sempre estão ligados, nem todas as aeronaves têm essa climatização efetiva, ou que tenha e sofra uma falha,
pode levar o bagageiro a chegar a uma temperatura negativa de menos 10, menos 15 graus em voo de cruzeiro e até 50, 60 graus parado, né, dentro ali no sol. Então, todas as exposições de riscos, elas acabam criando um ambiente onde existe uma estatística muito maior comparada à cabine do animal vir a óbito. É realmente muito triste que as empresas continuem tratando os animais como bagagens, né? Ignorando completamente suas necessidades, desde das mais básicas. Né? O caso do Joca foi assim, uma tragédia inimaginável que esse cão passou ali, né? Ai, e tem um detalhe o caso da também. Pandora, da outra cachorrinha, né? Exato, a Pandora que desapareceu em 2021, a gente até hoje, né, advogo ali no processo, até hoje buscamos uma indenização ainda não conquistada, mas isso que você trouxe, Isabel, é muito importante, porque eu tenho uma impressão, e aí uma impressão minha, que hoje as companhias aéreas, elas não pararam para pensar o transporte aéreo. O que acaba acontecendo hoje é que elas olham para o transporte de pessoas e encaixam o animal onde cabe. O animal não é objeto, não é objetivo do transporte. Ele não é uma prioridade no transporte. Então as companhias aéreas olham e falam assim, ó, aqui embaixo do banco cabe. E aí quando a gente volta em pets de estimação, a companhia fala, olha, eu levo o cachorro, tá? Mas ele tem que caber numa caixa de 17 centímetros de altura, por exemplo. 17 centímetros de altura, menos de um palmo. E aí animal nenhum cabe. Ah, mas cabe um coelho, cabe um hamster, uma chinchila, aí esses não podem. Então você começa a perceber que as companhias criam restrições dentro das próprias regras e que o animal é bem-vindo, porém é tão restrito que ele não consegue ir nunca ir, raramente consegue ir. E aí dentro dessa lógica a gente começa a entender que parece que as companhias estão encaixando o animal onde sobra. Se você pega ali aquele vão de banco, ele é muito maior do que 17 centímetros. Mas embaixo do banco está o colete salva-vidas, está o assento flutuante, que é claro que é importantíssimo para a vida, mas será que não tem outro lugar para esse colete? Será que a engenharia aeronáutica não consegue priorizar o animal e falar, aqui é do animal, vamos colocar o colete em outro lugar? E aí a gente abre um espaço de banco de 40, 45, amplia muito o acesso dos animais e o colete salva-vidas pode ter outro lugar, o assento flutuante pode ter outra tecnologia. Então, enquanto não houver uma priorização, preciso de uma aeronave que leve pessoas e animais, a gente vai continuar empurrando os animais onde cabem, e onde cabe não é o bastante para uma vida, né? E acaba acontecendo o que acontece. Ou restringe, ou tragédia. Inclusive, doutor, o senhor falando agora da engenharia aeronáutica, a gente percebe que os aviões são feitos para pessoas. Sim. Tudo no avião é pensado para a segurança das pessoas. Então, em nenhum momento se pensa em animais sendo transportados naquela aeronave. Então, e pelo jeito, como o senhor colocou, muito bem colocado, as aeronaves não estão, né, preparadas e as empresas não estão preocupadas em prepará-las para transportar animais. Então, é uma luta que não vai ser fácil. Vai ser bem longa. Se a gente fala em dificuldades para acessibilidade de pessoas com deficiência, imagina com relação ao animal. Preocupação realmente está longe, né, do ideal. E com essa repercussão do caso Joca, a ANAC cobrou explicações da Gol, o ministro de Portos e Aeroportos anunciou que apresentará um plano nacional para o transporte de animais. A Defensoria Pública de Mato Grosso ajuizou uma ação civil pública por danos morais coletivos no valor de 10 milhões, né, contra a Gol pela morte do cão. Doutor Leandro, qual que é a responsabilidade das companhias aéreas e dos aeroportos com relação ao transporte de animais? Hoje as companhias aéreas, elas, e aí me reporta ao Código de Defesa do Consumidor que a gente precisa desmistificar um pouco o transporte aéreo, né? A gente olha para o transporte aéreo como se fosse um serviço quase público, sagrado. Enfim, o transporte aéreo é um contrato de levar pessoas, ou bens, ou animais de um ponto a outro, seja aéreo, seja terrestre, é um transporte é um contrato como qualquer outro. Então a responsabilidade deles são plena, ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor, com todas as facilitações de defesa, com todas as responsabilidades de riscos, inclusive objetivos que a gente fala no direito, que é aquela responsabilidade que não precisa nem efetivamente provar a culpa da companhia aérea, basta que ocorra o dano e ocorra o fato, e tem ali um nexo entre um link entre esse fato que causou o dano, já gera a responsabilidade da companhia aérea, assim que o Código de Defesa do Consumidor, né, daquele que assume e contrata um serviço, como transporte, como qualquer outro serviço teria esse direito.
Então, hoje a gente tem uma responsabilidade bem ampla, bem plena das companhias aéreas naquele transporte que se propõe a fazer, e muitas companhias aéreas, até tentando fugir dessa responsabilidade, têm restringido o acesso, porque se não tem animal, não tem perigo, não tem risco, não tem óbito, não tem responsabilidade, mas aí volta a falar, né? Vem um papel de uma agência reguladora de regulamentar um setor e dizer, olha, o transporte, isso não está à venda, né? Isso, dentro das margens lucrativas, das margens operacionais, isso é essencial, né? Realizar um transporte de pessoas e famílias multiespécie. Então, hoje nós temos essa responsabilidade. Os aeroportos vai depender um pouco do caso da interação do aeroporto com a responsabilidade. Cito, por exemplo, que posso dizer melhor o caso da Pandora, e que o aeroporto foi chamado à responsabilidade, porque analisando o processo, na nossa visualização, detectamos pontos em que o aeroporto cooperou com aquele dano, né? Como, por exemplo, não realizando a captura imediata da Pandora, que estava solta no aeroporto, e durante 40 minutos transitou no aeroporto. Isso é levado a ponto. No caso Joca, aí tem que analisar realmente se houve ali outras empresas terceirizadas ou até mesmo o próprio aeroporto falhando também naquela operação. Mas da companhia aérea, eu entendo que, sem dúvida alguma, porque ele é o prestador de serviço, ele responde pela conclusão daquele contrato que foi totalmente defeituoso, dado ali o desfecho e o óbito lamentável do Joca. Doutor, o senhor falando agora do caso Joca, o caso Pandora, nós temos dezenas aí de casos, né? Não são casos isolados, como parece, como as companhias aéreas querem fazer parecer. O caso Joca foi uma conjunção de muitos absurdos, tanto da parte da companhia aérea, das suas terceirizadas, como do aeroporto. O senhor não acha que os aeroportos também tinham que estar preparados para receber esses passageiros não humanos? Porque o aeroporto também não é preparado para receber pessoas não humanas, né? Nós não temos um local para os animais, né? Não existe um médico veterinário ali à disposição para atender um animal. O aeroporto também é pensado para seres humanos. Será que não teria essa responsabilidade também de estar preparado para receber um animal não humano? Sem dúvida, eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. A partir do momento que a gente evolui como sociedade, entende que mudou o papel do animal dentro da sociedade, a gente vai ter que ser esse animal em todos os segmentos da sociedade, desde o direito de família, direito ali do consumidor em hotéis, em restaurantes e também no transporte. E aí o transporte ele não é composto só da companhia aérea, ele é composto também do aeroporto. Hoje nós temos algumas iniciativas muito tímidas de alguns aeroportos que prevêem um banheiro PET, como Guarulhos. Tem aeroportos um pouco mais amplos, como o Aeroporto do México, prevê uma área PET, recreação, espaço, mas hoje ainda não existe ali uma padronização, existe algum norte que o manual da IATA prevê, né, que a IATA traduzindo, é um Instituto de Segurança do Transporte Aéreo americano, que acaba conduzindo ali a padronização de transportes mundiais, mas existem alguns nortes ali exigidos, como, por exemplo, local refrigerado para o animal permanecer durante conexões, refrigerado, assim, climatizado, melhor dizendo, existência de veterinários obrigatórios por um certo período, enfim. Então, isso são coisas previstas e que são iniciativas que hoje estão sendo trazidas pelo legislador, tanto na Lei Joca como outras iniciativas de projetos de lei, mas sim, não basta simplesmente a companhia aérea levar, aumentar o tamanho de caixa, permitir suporte, se a gente não tiver todos os segmentos conectados, e não só o transporte aéreo, né? A gente tem lutas aí de transportes terrestres, né? Aplicativos de transporte que não aceitam o animal, então a pessoa não chega nem no aeroporto, então a gente precisa de toda uma releitura do animal em sociedade para a gente destrancar todos esses serviços, todos esses segmentos, para a gente reconhecer que o transporte do animal é prioridade, é essencial, ele é necessário, ele tem que acontecer, e tem que ser colocado com a sua seriedade como um objetivo desse contrato, e ali a gente começar a trabalhar todos esses segmentos. E aí chamar a responsabilidade as companhias aéreas para um serviço mais prioritário, mais eficiente, chamar os aeroportos para aquilo que lhe compete, para que eles possam também atuar e aprimorar a área deles. Doutor, o senhor falando agora, a gente consegue constatar que transportar um animal é algo bem complexo, e que requer uma regulamentação à altura da complexidade que é transportar o animal, porque a gente está vendo
que os problemas operacionais, eles ocorrem desde o embarque até o desembarque desse animal. O senhor até falou agora da IATA, né, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, da qual as companhias aéreas brasileiras fazem parte. E ela tem um manual, né, o LAR, o Live Animal Regulation, que é atualizado anualmente por profissionais especialistas em segurança aérea, além de biólogos, veterinários, especialistas em comportamento animal. E quando a gente lê o LAR, a gente vê que ele é muito rigoroso, né, no que diz respeito às disposições de segurança no transporte dos animais. Inclusive, ele traça caminhos para todas as etapas, né, de transporte que devem ser observados pelas companhias. Doutor, as companhias aéreas, a despeito da gente não ter aqui uma legislação nacional, elas não estariam obrigadas a seguir as normas do LAR? Estariam, de certa forma, é uma associação que elas fazem parte e deveriam seguir seus regulamentos, suas regulações, e além do mais, se é um profissional estudando ali aqueles segmentos de uma maneira multidisciplinar, deveriam seguir sim e evitar esses problemas, né? Mas de fato que não seguem, tanto que a gente teve, há quem eu vi menções, né, de veterinários falando que a caixa seria inadequada, o tamanho da caixa, o espaço, enfim, então hoje é essa falta de regulamentação. Poderia também o legislador, ou principalmente a ANAC, internalizar esse manual, padronizar, trazer como portaria, trazer como regulamentação esse manual também, como um mínimo, né? Eu tenho uma impressão também, aí vem um contraponto ao manual, que tanto a IATA como a IPATA, né, que é uma associação mais voltada a PET, eles são muito condicionados ao animal não bagageiro. Então, eles seguiram o manual IATA, resolve sim alguns pontos abertos de risco, diminui aqueles riscos, né, que a gente mencionou, mas não neutraliza e também não atende totalmente às demandas sociais, não atende totalmente às pessoas que precisam. Existe ali dentro do manual IATA, existem algumas menções de limite de peso de animal, por exemplo. Hoje no Brasil, as companhias não levam animais com mais de 30 quilos, né, junto com a caixa, mesmo no bagageiro, e aí resvala no direito do trabalho ali, que eu também tenho alguma caminhada ali, conforme minha apresentação no direito do trabalho, por exemplo, sindicatos proibirem ou limitarem um peso máximo de carga por conta daquele trabalhador que vai levantar aquela carga. Tem que ver se existe aparelhagem de empilhadeiras para levantar uma carga maior, mais pesada. Pelo visto não há, tanto que não levam mais do que 30 quilos. Então, assim, é uma questão multidisciplinar, é uma questão muito problemática. E o que se coloca sempre em prioridade, em explicação, ninguém pretende colocar um voo em risco, principalmente o voo que a pessoa está, né? Isso eu falo muito em ações, porque a pessoa ia criar um risco de segurança no voo que ela vai embarcar com a família, né? De fato que a pessoa... há menções de seguranças e de riscos, mas se a gente for parar para pensar, também tem risco no transporte de pessoas, né? Li no começo do ano, juntei em um processo, inclusive, uma notícia de um passageiro que agrediu o comandante. A gente tem inúmeras notícias de agressões em aviões. Então, assim, se a gente fosse seguir um manual de segurança plena, não levar pessoas também é uma segurança. Aí não morre ninguém, não dá briga, não dá conflito. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado também com esses manuais, com essas ideias, porque eles vão tentar conduzir o animal pro bagageiro como se fosse um exemplo de segurança plena, mas existem animais com suas particularidades. Vou dar um exemplo, animal com epilepsia que precisa tomar um remédio, de ciclo de remédio a cada 8 horas, 12 horas, no voo de 16, de 12, 14 horas, como faz com esse medicamento, né? Então não dá para a gente simplesmente seguir essa lógica de falar assim, não, vamos climatizar, vamos botar aqui empilhadeira, trama de caixa, metal, madeira, e agora está tudo certo. Mas ainda assim, a gente não vai estar atendendo todo mundo das suas particularidades, como é atendida as particularidades das pessoas, né, que são colocadas de maneira prioritária. Como é importante essa padronização mesmo, né? E a ANAC está no centro, né, dessa conversa da importância da ANAC regulamentar, né, esse transporte. E falando em ANAC, a ANAC realizou uma audiência pública recentemente, né, esse mês,
para receber contribuições e sugestões para aprimorar as regras sobre o transporte aéreo de animais. O objetivo é de atualizar a portaria 12.307, que é uma portaria de 2023, que trata do tema, e lembrando também que a ANAC já foi demandada em outras oportunidades, para regular ou regulamentar esse transporte de animais. O Dr. Leandro foi um dos advogados de 2 ações civis públicas, que visam determinar que a ANAC regulamente o embarque aéreo de animais na cabine. A primeira delas resultou na portaria 7.491, que regulamenta o transporte de coelhos nas cabines, e a segunda que tem como objetivo a regulamentação do transporte aéreo de animais de estimação e de animais de apoio emocional também, doutor Leandro? Conte um pouquinho para a gente sobre essas ações civis públicas, os resultados delas, os principais desafios que o senhor encontrou durante esse processo. Legal, Isabel. Exatamente isso, traça exatamente uma cronologia e o porquê que já antecipo que essa audiência pública ela me deixa um tanto quanto cético. Primeiramente, a gente teve o caso Pandora em dezembro. Naquela ocasião já existia a ação civil pública dos coelhos, fruto de outros casos anteriores, de uma ONG que busca ali a proteção a coelhos, o GAC, um grupo de apoio aos coelhos, que é autor nessa ação. Então, iniciou-se com uma ação civil pública, porque lá atrás existia uma portaria, a portaria 676, em que ela dizia que é permitido o transporte de animais domésticos, entre parênteses, cães e gatos. Então, as companhias, elas seguiam essa exemplificação da ANAC de cães e gatos como se fosse uma restrição. Portanto, leva cães e gatos e nada mais. Então, uma ONG especializada na proteção de coelhos buscou ali o judiciário, aqui que atuamos, e advogamos, discutindo se o IBAMA diz que um coelho é doméstico, por que não cães, gatos e coelhos? E não é papel da ANAC dizer o que é doméstico, quando outro instituto federal já disse. E a partir dali começou a se desdobrar algumas coisas na demanda. Teve a portaria 7.491, que permitiu coelhos na cabine, e de novo, permitir não é obrigar, e voltamos à estaca zero das companhias não quererem levar. Mas uma coisa interessante é que iniciamos a segunda ação civil pública com um objeto mais amplo, trazendo outras ONGs, ONG Sou Amigo, Instituto Piracema, justamente para defender o todo e dizer, olha, precisamos repensar todo o transporte aéreo de animais e de suporte emocional em cabine. Isso foi feito em janeiro de 2022. Curiosamente, em abril de 2022, no mesmo ano, apresentamos até um projeto de lei criado por um grupo de estudos da Federal do Paraná, o Zoópolis, em que se trouxe algumas sugestões de melhorias. Por exemplo, você tem um espaço segregado para o animal, fileiras pré-marcadas onde o animal possa ir, com o seu kit pet com cinto de segurança, capa forrando os bancos, porque a companhia questiona o risco do animal com as suas unhas ou dentes rasgar um banco de couro, isso é custo. Então, uma capa protetora, um kit obrigatório de tapete higiênico para as necessidades do animal, quem sabe segregar aquele trio de poltronas com uma cortina para que não houvesse visualização do animal com outras pessoas. Várias sugestões. A indicação prévia de que aquele voo é pet friendly, um voo de rota por dia. Então, São Paulo, Rio tem 40 voos, pelo menos, a ser delimitado. Então, foram dadas sugestões. Sugestões essas que, curiosamente, eu vi praticamente na íntegra serem repetidas na audiência contra a ANAC, mas na audiência pública, mas que não acredito, dentro do que eu vi de relutância da ANAC já nas demandas judiciais, de não aceitar, de não qualificar essas ideias como ideias plausíveis. Não sei se agora, com o esforço, com a questão midiática do Joca, a ANAC não vai se sentir mais incomodada a ponto de retroagir e voltar atrás e acatar algumas dessas ideias, mas eu acredito que, pelo que eu percebi da posição da ANAC, e aí cito um trecho de uma audiência na Justiça Federal que fizemos, em que a ANAC claramente, por meio de seus superintendentes, diz: não é que somos omissos e não regulamentamos, nós optamos em não regulamentar. Existe uma diferença entre esquecer de falar e não querer falar do assunto. A ANAC defende que o correto para ela é não falar do assunto. Isso não seria uma omissão da ANAC, mas uma opção de deixar as companhias fazerem a parte dela. E isso reverbera desde 2021 numa ação civil pública, desde 2022 em outra ação civil pública, em abril de 22 com a entrega da proposta de lei, em
agosto de 2023, numa audiência bem complexa, de horas que tivemos contra a ANAC, e agora me parece que com audiência pública, não sei se essa posição vai mudar, mas infelizmente eu acabo ficando um pouco desesperançoso dentro dos já 4 anos de luta contra a ANAC, com propostas semelhantes, sem que fossem talvez levadas ali a fundo, sem que fossem dada alguma prioridade ou estudo efetivo delas. Lembrando que a audiência, essa portaria 12.307, ela curiosamente ela sai algumas semanas após um parecer do Ministério Público Federal opinando pela condenação da ANAC lá em 2023. E essa audiência pública que a ANAC fez, essa colheita de informações que ela fez agora em abril de 24, ela fez igualmente em abril de 23 e resguardou né, resultou na portaria 12.307, que no fim não resolveu nada. Então eu espero que a ANAC, ela, dentro da sua consciência e sua competência regulamentadora, ela possa, talvez agora, infelizmente, com a tragédia do Joca, entender, quando a gente fala dos riscos do bagageiro, a gente não está aumentando nada, né? Infelizmente acaba acontecendo. Realmente é para ficar cético mesmo, doutor Leandro, já que há uma resistência, inclusive, nas ações judiciais, né? Então, enfim, o que a gente percebe é que acontece uma tragédia, há um pequeno movimento, né? Inclusive legislativo, e depois a coisa esfria, até que outra tragédia aconteça, como foi o caso agora do Joca, né? Porque desde a Pandora nós temos aí diversas propostas de lei, né, para regulamentar o transporte aéreo. Aí, com o caso Joca, a Câmara dos Deputados aprovou agora no dia 8 de maio o projeto de lei 12/2022, que foi intitulado Lei Joca, com o intuito de determinar que as companhias aéreas transportem cães e gatos, né, a lei é para cães e gatos, né, especialmente, preferencialmente na cabine de avião. Vamos falar um pouquinho dessa lei, doutor Leandro? Essa lei que ainda tem um caminho longo, né, para percorrer. Essa proposta, ela é capaz de suprir essa lacuna que nós temos hoje de regulamentação aqui para esse serviço de transporte de animais no nosso país? Olha, deixa eu começar falando um primeiro elogio. Sempre que a gente tem qualquer discussão em âmbito público, legislativo, leis, projetos, que trate de transporte aéreo é uma vitória. Isso inegavelmente é uma vitória. Parar o Congresso, parar o legislador para debater sobre isso é uma vitória. A Lei Joca, como ela é colocada, cronologicamente já falamos que é um projeto de 2022, a grande maioria desses projetos eram projetos Lei Pandora, cuja emenda transformou em Lei Joca. Então são projetos que já não são de hoje, mas que, como você bem disse, né, Águida, de tragédia em tragédia a gente vai dando os nossos passinhos. Mas particularmente, eu vou apontar uma incoerência na lei, tá? Vamos fazer um exercício. A lei, ela fala, os animais têm que ir na cabine, ponto. Aí, só que quando você olha a lei, ela vem prever a existência de tagzinhas de GPS, né, nas caixas de transporte. Ora, se o animal tem que ir na cabine, que caixa é essa? Que tag é essa? Se o animal está do lado do tutor, para que essa tag? Então, parece que o próprio legislador, com, claro, todos os seus esforços de melhoria, ele prevê o animal na cabine, mas já dando o braço a torcer de que se não for na cabine, pelo menos com o GPS tem que ir. Isso me parece uma exposição da dificuldade que é efetivamente colocar na cabine. Outra coisa, uma legislação, ela precisa exaurir alguns pontos ali, né? Vamos imaginar que transporte aéreo, você botar 100, 200, 300 pessoas numa caixa de ferro, vai resultar em conflito. Conflito, assim, dos inúmeros. Já vi ação judicial por causa de alergia de perfume do passageiro do lado, briga por causa do bracinho, de quem é aquele bracinho do meio, é meu, é da poltrona B, é da C, tudo dá conflito. E o animal é mais um ponto de conflito, pelo, alergia, confecções, culturas e afins. Eu achei que o legislador, quando viu o projeto da Lei Joca, da forma que foi aprovado, eu achei um tanto quanto tímido, né? Poderia-se ter discutido, por exemplo, a existência do cinto de segurança, como eu falei em alguns exemplos, capa,
nos bancos, paga ou não paga poltrona extra, taxas, PET até qual limite, qual peso pode, precisa ou não precisa, um ponto essencial que ninguém falou, é obrigatório ou não que o animal seja adestrado, treinado, tanto a portaria 12.307, tão preocupada com a segurança, não usa a palavra treino, adestramento em momento algum. Isso são coisas que, assim, a gente tem que entender que um legislador, quando ele vai propor uma lei, você não se resolve as coisas com uma canetada, vai na cabine e ponto, porque é um transporte complexo. Existem pessoas que não concordam, existem particularidades de pessoas do lado oposto, eu tenho alergia, eu tenho fobia. Então o legislador ele tem que prever esses conflitos ou tentar dar meios de soluções desse conflito, ou deixar bem claro que a ANAC vai fazer isso, regulamentar isso. Então, assim, quanto à lei Joca, é um avanço por termos uma lei sobre o assunto. Tem pequenos avanços, sim, prever ali o veterinário em aeroporto é essencial, prever, eventualmente, ampliar ali a segurança, salas, tags, tudo isso ajuda, né? Prever o animal na cabine, sem dúvida, ajuda, mas não acredito que a legislação como posta respondeu às necessidades operacionais, até para tranquilizar, né, o lado da companhia aérea que presta o serviço. Também não entendo por que só cães e gatos, principalmente porque, se você, eu vou agora falar um pouquinho do coelho, que eu tenho uma noção, não tem vacinação obrigatória, um animal de 1 quilo, 2 quilos, ou seja, não é portador de grandes zoonoses, um animal que não emite sons, é muito menos complexo, né? É muito mais fácil você transportar um coelho numa caixa do que você transportar um cachorro que pode transmitir a raiva, que tem um potencial lesivo de mordida muito maior, que pode latir, que pode significar um incômodo ou sossego. Então, me parece que a legislação ela não se debruçou muito na questão operacional do porquê sim isso, porquê não aquilo, e acabou sendo um pouco rasa, e isso tem grandes chances de, né, da peneira do Senado apontar de uma maneira conclusiva essas incoerências, essas falhas ali, essas omissões, e acabar derrubando ali o projeto, ou o que a gente vê muito, tiram aqui, faz um retalho ali, e a coisa sai bem diferente daquilo que se esperava. Então, é um avanço, óbvio que é um avanço, agradecemos, reconhecemos os esforços do legislador, mas me parece que eu ainda tenho muitas dúvidas operacionais, e analisando os centenas, 800, 900 clientes que a gente tem, a lei como posta não responde grandes coisas para o que a gente opera, para o que a gente vê do judiciário, infelizmente. E, doutor Leandro, hoje existem regras padronizadas com relação a esse transporte de animais na cabine? Tem que ser por caixa de transporte, ou pode ser por cinto de segurança, ou só o cão-guia pode fora da caixa? Ou, assim, depende da companhia aérea? Então, Isabel, hoje existe um divisor de águas, né? A companhia aérea, dentro de que cada uma faz, a gente percebe um padrão. O padrão é animais até 8, 10 quilos, dentro de uma caixa de 20, 25 de altura, 40, 45 de comprimento, são os pontos mais polêmicos. Esse animal ele vai dentro da caixa e ele vai naquele vão do banco da frente. Por óbvio, não pode na saída de emergência, e esse animal vai pagar uma taxa PET. Isso não é por lei, porque como a ANAC libera para as companhias, as 3 brasileiras acabam operando muito parecido, e as internacionais também, excetuando uma que leva um falcão e não leva cachorro, mas muito parecido nisso. A gente vê curiosamente, uma identidade disso. Uma coisa ou outra, você vê uma falar de coelho, uma tartaruga, mas geralmente para voos na Europa, não voos saindo do Brasil. Quando a gente fala do cão-guia, a lei federal manda entrar e ponto, né? Quando a gente fala do cão de suporte, não tem nada escrito, então a gente fica aqui num hiato legislativo, numa falta de lei, e aí acaba esvaziando o direito, né? O que a gente acaba fazendo provocando o judiciário, para que o judiciário responda, como eu falei no começo, aquela inconstitucionalidade por falta de igualdade, né? Se a gente até pegar o exemplo do cão-guia e fizer um exercício, vamos imaginar que um cão-guia, como que vai um cão-guia, né? O cão-guia na resolução 280, ele vai com coleira de asseio peitoral, né, de contenção, ele vai aos pés do tutor, ou seja, sentado ali no meio dos pés, conquanto ele não ultrapasse o limite de um banco. Um banco de uma aeronave comum tem 80, 85 centímetros de comprimento. Se tiver mais que isso, pode ser demandada a compra do segundo banco. E aí o animal fica ali com 2 assentos. O seu assento e um assento extra estaria vago para aquele cão-guia.
Da mesma forma se pede para o cão de suporte, né? Por aquela analogia, por aquela igualdade. E da mesma forma se responde às principais dúvidas. Aí as necessidades do animal, igual às necessidades do cão-guia. E a alergia do pelo, igual à alergia do pelo do cão-guia. E a fobia de cachorro, igual à fobia do cão-guia. Então, assim, há uma problematização das companhias aéreas sobre questões que já foram respondidas por cão-guia, porque me parece que não é coerente, não consigo imaginar em sociedade uma pessoa sentar num avião, do lado, um deficiente visual com cão-guia, ela fala assim, eu tenho alergia do cachorro, tira o cachorro daqui. E o deficiente vai como? Vai ser o cachorro? O deficiente tem que sair? Então me parece que a sociedade já entendeu, né, que determinadas situações, a saúde prevalece, a gente não pode simplesmente descartar o animal, obrigar que a pessoa não vá. Igualmente, queremos aplicar para os outros animais. Mas a falta da lei cria uma falta de regulamentação, cria uma falta de padrão, e aí o judiciário vem respondendo isso ponto a ponto, e eu tenho percebido no judiciário também uma padronização. Animais de porte médio, porte grande, o judiciário já pede a compra de um assento extra com uma condição. Muitos juízes gostam ou determinam a comprovação de um treinamento para a segurança e sossego do avião, mas isso, infelizmente, são respostas que a gente acaba arrancando juiz a juiz, vara a vara, estado a estado, e aí cria aquela clássica injustiça, dependendo do seu CEP, dependendo do seu estado, dependendo do recurso, a pessoa vai ou não vai um pitbull para a Finlândia, como ganhamos, nega-se um pugzinho, Rio, Minas Gerais, como perdemos, e aí a gente não consegue explicar muito ao certo por que a pessoa vê um pitbull cruzar o oceano por um voo de 12, 15 horas, com conexões na Europa, como a pessoa vê duas calopsitas chegar no Japão, com uma liminar, parando pela Turquia, e não consegue fazer um Rio-São Paulo de 40 minutos, mas é fruto dessa falta. Doutor Leandro, perdão, Agatha. Isabel, é que o doutor Leandro ele começou a narrar toda essa forma, até como o animal vai na cabine, e a gente pode, então, constatar que o bem-estar do animal também não está sendo respeitado quando ele viaja na cabine, porque você imagina viajar dentro de uma caixa de transporte pequena, naquele espaço ali nos pés, que já é muito pequeno, né? O animal vai totalmente desconfortável. Então, o que a gente percebe realmente, doutor, é que não há respeito algum ao bem-estar desse animal, não há preocupação com o bem-estar do animal, vai ele na cabine, vai ele no bagageiro. Então, e a gente percebe um certo especismo, inclusive, da legislação, quando ela regulamenta, ou está tentando regulamentar a pena para cães e gatos, que são os animais mais comuns aí nos lares, né? E todas as outras espécies ficam aí à mercê da boa vontade da empresa aérea. Doutor, a que o senhor acredita essa resistência toda, tanto do legislativo quanto do executivo? Seria um lobby das empresas? Eu falo que a luta é muito mais cultural, tá? Vamos lá, não tem lei para cão de suporte. Espera aí. Estatuto PCD, que tem caráter supralegal, porque é uma lei federal aprovada com rito de emenda constitucional, traduzindo a maneira técnica, ela está entre as leis federais e entre a Constituição. É uma lei que sobrepõe ao Código Civil, é uma lei que sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 46 fala, há direito pleno ao transporte, envolvendo aeronaves, envolvendo terminais, a obrigação de eliminação das barreiras. Se a barreira de uma pessoa, atende hoje uma cliente com TEA, com autismo, se a barreira dela de interação em sociedade é a presença do animal, para que ela consiga sobrepor os medos, as dificuldades que a condição do autismo lhe causa, enfrente o voo de mudança, junto com a sua família que está indo trabalhar fora do Brasil, na Europa, se a barreira dela é sensorial, a barreira psicológica, e o animal elimina essa barreira, já tem lei, né? O Estatuto PCD já fala, elimina a barreira, garante o direito ao transporte, inclusive em aeronave. O que falta, isso mostra que o problema é cultural. Nós estamos enfrentando um problema cultural acima de tudo. E aí precisa se desmistificar o transporte aéreo. Em outros segmentos, a gente já viu relações de preconceito com pessoas, a pessoa está de chinelo no avião, que absurdo, a gente já viu essas discussões na mídia, né, em outros momentos, né? Então, é uma questão cultural de entender que o transporte aéreo é um serviço como qualquer outro. O comandante é um funcionário de uma empresa particular que explora um serviço. Ele tem claro as suas necessidades de resguardar a segurança,
é um serviço complexo, como um médico em UTI também é complexo, como um operador de metrô também é complexo, e a gente tem que entender que essas coisas não se sobrepõem às necessidades básicas, humanas, fundamentais dos animais, das pessoas. É um problema e uma entrava muito mais cultural. E prova disso é perceber que decisões tão diametralmente opostas para a mesma questão, né? Você pega a mesma perfil de ação, Bulldog inglês, São Paulo, Lisboa, mudança, intercâmbio, e você vai ter respostas totalmente antagônicas. Parece que, culturalmente, eu entendo a presença do animal em sociedade, logo é claro que ele é essencial, vá, ou não, lugar de cachorro na aeronave, como já vi uma decisão judicial exatamente assim, a aeronave não é local de animal e ponto. Então, é uma briga muito mais cultural, infelizmente, do que jurídica. Juridicamente falando, nós temos meios de sobrepor a antinomia, nós temos já legislações com força supralegal para sobrepor, nós temos uma portaria da ANAC que responde muitas definições, e naquilo que é inconstitucional e ilegal é o momento que o juiz intervém para mudar um verbo de deverá para poderá. Então, o judiciário, o poder judiciário, ele tem elementos para responder todas essas dificuldades. O problema é que hoje a gente acaba atacando um problema cultural, e isso vai gerar entravas e falta de prioridades e falta de vontades. As companhias aéreas encaram o animal como um problema e ela precisa dar um jeito nesse problema. Hoje encaixam onde cabe, né, enquanto podem, e espero que quando ou o judiciário nas ações coletivas, onde eu deposito grande parte da minha esperança, ou o legislador no amadurecimento determine, as companhias aéreas põem em prioridade. A gente supere essa entrava cultural, como a sociedade já superou dezenas de outras questões culturais, de uma maneira exemplar, a gente evolua e entenda o animal ali de uma maneira muito mais digna e dê acesso não só aos pets, como também aos animais de suporte, principalmente as famílias ali que precisam se mudar. Doutor Leandro, para finalizarmos nossa roda de conversa, né, porque poderíamos passar muitas horas aqui conversando sobre o tema, que tem tantas vertentes, né? Na opinião do senhor, quais medidas seriam necessárias para que as companhias aéreas transportassem os animais de forma segura, com conforto, com bem-estar? Quais são as soluções, né, que o senhor enxerga para essa situação? O problema está somente na falta de regulamentação? Exatamente, né? Essa quebra cultural, essa efetiva internalização que o animal tem um papel diferente na sociedade é o ponto principal, né? E aí, quando você coloca e entende que a presença desse animal na família é essencial, que o transporte é essencial, as respostas vêm. Já vieram respostas em tantos conflitos de aeronave, já vieram respostas de como harmonizar tantos conflitos ali de direitos. Esse é mais um ponto que a sociedade tem que priorizar e colocar ali em prova. Não me faz sentido você colocar um suporte emocional com peso. Imagina, você tem uma condição, depende daquele animal para poder superar, vencer um sintoma, uma doença, até para você buscar a sua cura, né? Tem pessoas que dependem do animal. Eu atendi uma cliente que usou a seguinte frase, me recordo: eu só saio de casa para levar o meu cachorro para passear. Ou seja, a saúde dessa pessoa está atrelada a esse animal. E aí, de repente, os pais dela têm uma remoção, porque são militares, e tem que estar em outra base amanhã, e acabou. E essa pessoa faz o quê? Deixa o animal e volta para uma sintomatologia, né? A gente sabe os riscos e onde isso pode desaguar. Ou ela leva o animal, como que ela leva? Não tem nem acesso de carro, indo para o Acre, para Amazonas. Então, a gente precisa reconhecer a importância desse animal, e aí as respostas facilmente vão vir. Aí imagina, que nem alguma companhia aérea fala assim, animal de suporte emocional eu aceito, para fora, para Colômbia, né, para o Panamá, eu aceito suporte emocional, até 10 quilos. Aí você tem um cachorro de 9 quilos, é seu suporte, 9,5, tá tudo certo. 10 quilos, né, ainda vale. 10 quilos e 100 gramas, pronto. Agora a tua doença não interessa, o animal não tem o papel dele, desculpa, deixa ele, vai sozinho. Não faz sentido. Então, quando você começa a quebrar essas coisas, botar à prova esses questionamentos, né, você começa a entender que as entravas são culturais. E com isso, a gente consegue harmonizar, a gente consegue colocar capa em banco, consegue colocar cinto para animal, consegue prever o voo, porque a pessoa que tem alergia marca o assento lá na frente, a pessoa que não tem alergia vai do lado, a pessoa que tem alergia já é assim, cita o metrô de São Paulo, determinado horário pode com animal, horário não pode. Você já tem pelo menos você já sabe, né, que ali você está disposto, quando você contrata também
né, o seu transporte de metrô, você já sabe que naquela hora você está disposto a encontrar um animal e não tem nada errado com isso. Então aí você consegue resolver várias partes desse problema. Bom, então chegamos ao fim aqui da nossa roda de conversa. Doutor Leandro, o Jus Animalis agradece imensamente a sua participação. Para nós é uma alegria ter a contribuição de um profissional de excelência como o doutor. Eu deixo aberto aqui, inclusive, para o doutor fazer as suas considerações finais. Exatamente. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, tá, do Jus Animalis. Agradeço e parabenizo essa iniciativa, né, da gente parar um pouco para falar sobre isso. Isso é um tema que tem que manter-se vivo não só nas tragédias, né? A gente viu na Pandora um crescimento, depois adormeceu um pouco o tema, a gente acaba lutando muitas vezes tanto quanto só, mas eu parabenizo a iniciativa de vocês estarem com esse tema em aberto, com esse tema em alta para a gente conversar. E acredito espero que a gente possa rever esse vídeo no futuro e falar, nossa, lembra quando era assim, né? Lembra quando podia fumar num avião e hoje ninguém imagina? Então que a sociedade entenda ali que é mais uma entrava para a gente superar e que a gente consiga achar um equilíbrio, um voo seguro para todo mundo, senão não faz sentido viajar, né, gente? Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. Ai, doutor Leandro, que esse dia chegue logo, né? Ano que vem, pode ser? Ou antes, né? Ano que vem. Bom, doutor Leandro, foi uma honra contar com a participação do senhor em mais um quadro, né, Diálogos Animalistas. Gostaríamos de parabenizar o senhor por todo o trabalho desenvolvido em prol dos animais e que contribui tanto pela evolução do direito animal no Brasil, principalmente com relação a esse tema, né, que ainda está engatinhando e que está cada vez pegando mais força pelos direitos dos animais, pelos direitos das pessoas, né? Muito obrigada mesmo. Uma honra e uma felicidade nossa. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição, tá, Isabel e Águida, aos Diálogos Animalistas. Podem contar comigo para a gente voltar. Espero voltar logo com boas notícias das ações, ou voltar falando de como a lei funcionou, de como as coisas abriram. Vai ser um prazer. Voltaremos. Eu quero aproveitar também para agradecer quem está assistindo aqui esse vídeo e aproveitar a oportunidade para convidar você que está assistindo aqui com a gente, doutor Leandro, para acessar o jusanimales.com.br, o maior portal jurídico de direito animal aqui do Brasil. Lá você vai encontrar artigos, legislação, jurisprudência nacional, internacional, notícias, né, entrevistas com grandes nomes, e também colunistas, não só do Brasil, como de outras partes do mundo. Então, acesse o nosso site, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.